Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte do projeto Superar Transforma, que está sendo um aquecimento para a primeira jornada sobre o segredo da superação, que vai acontecer de 10 a 16 de agosto. Para ter maiores informações sobre tudo o que eu faço, principalmente sobre os eventos novos, como essa jornada sobre o segredo da superação, você pode fazer parte do meu canal do Telegram, que é totalmente gratuito. É só me procurar lá no Telegram, @superando qualquer problema. Olha só, no episódio de hoje, eu vou falar sobre algo que as pessoas me perguntam bastante até, e que às vezes eu fico pensando e falo, poxa vida, tem tantas formas de explicar e de falar sobre isso, mas hoje aconteceu uma coisa muito mágica na minha vida e eu queria falar sobre isso hoje, tá? Eu tenho que fazer a cada 4, 5 meses ou 6 meses, depende do tempo que isso dura, uma aplicação de Botox na bexiga. Botox mesmo, né? Igual que o pessoal põe na testa aí para não criar rugas. Tá? Ainda não estou precisando na testa. Então eu faço, né, a cada 5 meses em média aí, uma aplicação de Botox na bexiga. E eu preciso ir para o hospital e é um processo cirúrgico muito simples, mas é um procedimento cirúrgico. E isso garante a saúde, né, do meu rim, da bexiga e tudo mais. Mas olha só, e hoje aconteceu isso. Eu fui de manhã para o hospital, depois de já ter cancelado várias vezes por causa da pandemia e do risco total, né, mas a gente, eu me precavi, botei máscara e tudo mais. E fui para o hospital. Me internei, fiz o procedimento de manhã. E esse fato que eu quero te mostrar agora, que eu quero te falar sobre isso, aconteceu enquanto eu esperava a cirurgia ainda. A minha cirurgia foi às 7 horas da manhã. Eu cheguei às 5 horas da manhã no hospital. Me internei. É só um procedimento simples, mas tem que ser lá. E olha como nada acontece por acaso na nossa vida, né? Todo esse procedimento e tudo isso que eu tenho que fazer com uma certa frequência me levou hoje a responder para mim mesmo, né, uma pergunta fundamental que todo mundo acaba me fazendo. Ou quem não faz, pelo menos pensa de uma certa forma igual. E tudo bem, né? Vai ser muito bom falar disso agora, porque eu tenho certeza que se você não pensou ainda, vai até falar assim, poxa, e não é que é mesmo? E olha só, eu sempre falo para todo mundo aí que eu talvez seja o veículo e a minha história é um combustível para que as pessoas vejam como alguém que passou por uma situação muito ruim, realmente perigosa, e venceu e superou, pode influenciar positivamente na vida de outras pessoas. Então as pessoas olham, a primeira impressão que tem, que se entende assim, poxa, perto dele o meu problema não é nada. É ou não é? Quem concorda com isso, levanta o dedão aí. E o que eu falo para as pessoas é que não importa o meu problema, porque isso não é sobre mim, isso é sobre você, sobre cada pessoa. Então olha só, se você às vezes se pega aí pensando, poxa, o Renato falando disso e fazendo todas as coisas que ele faz, superando tudo que ele superou com o pescoço quebrado, o meu problema não é nada, o meu problema é muito banal e eu não tenho direito, eu tenho que parar de reclamar, porque se o cara não reclama, eu não posso reclamar. E gente, olha só, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu problema. E o seu problema é exatamente aquilo que você tem que superar para você ter essa progressão mental, esse treinamento mental, para que os seus dias sejam sempre mais felizes nessa progressão. A gente aprende. Então, mesmo que a gente tenha dias ruins, tudo bem com isso, mas a gente tem que ser mais feliz de tempos em tempos.
e notar isso. E não é a gente que nota, são as outras pessoas ao nosso redor. A gente tem que se melhorar, tem que florescer para que a gente mude o ambiente ao nosso redor. Isso depende da gente. Depende da gente. Mas as pessoas perceberem que a gente está feliz é o resultado do nosso trabalho interno. Mas e por que eu estou falando tudo isso? Porque olha só, se eu inspiro com o meu problema, se eu inspiro outras pessoas, se eu já te inspirei a pensar dessa forma alguma vez, o que será então que me inspira a pensar dessa forma? Que outro problema pior do que o meu pode ter acontecido ou eu posso ter visto que me inspire a pensar dessa forma? Como eu inspiro vocês? Como você já parou para pensar assim, poxa, o cara com o pescoço quebrado não reclama e eu tenho que parar de reclamar. E o que faz o cara do pescoço quebrado parar de reclamar? Ou criar essa mentalidade forte para poder ensinar outras pessoas? E olha só, gente, o efeito disso tudo não é na causa, mas sim no impacto que as coisas acontecem com a gente. E isso é muito importante. Então não é o meu pescoço quebrado que causou esse impacto em você. E sim, como eu reajo a um problema sério e definitivo que causou esse impacto em você. E olha o que aconteceu hoje. Eu me internei para fazer o botox na bexiga, como falei, e estava lá na sala de espera, no pré-operatório, esperando, né, para poder fazer a cirurgia logo às 7 da manhã, quando chegou um garotinho, né, o Gabriel, se não me engano era o nome dele, e ele tinha menos de 1 ano de idade. E ele chegou e estava a mãe dele na maca, e ele de bruço no colo da mãe dele, porque não tinha condições de estar sozinho lá. E o fantástico disso tudo, ia fazer uma cirurgia séria, porque ele tinha um problema de nascimento, não tinha menos de 1 ano e não sei quantos meses, tá? As informações, quando eu perguntei, foram só essas. E o problema dele era um problema sério, também não sei ao certo qual era, mas era muito sério, porque para fazer uma cirurgia dessa, ele tem que levar a mãe junto, para aquecer, para segurar, para que ele se sentisse mais confortável, enfim. Mas o impacto daquilo causou em mim, talvez, o que o meu impacto cause ou tenha causado em você e cause nas pessoas quando me conhecem e sabem do processo todo. E olha só, por que eu estou te falando tudo isso nessa hora? Porque é exatamente isso que eu senti hoje. Talvez eu tenha sentido, eu sinto sempre quando as pessoas me falam do impacto positivo. Poxa, depois que eu te conheci e você me contou sobre esse processo todo, eu penso diferente, eu reajo diferente, eu vivo diferente. E eu sinto muito bem, eu me sinto muito feliz por poder ajudar outras pessoas, por poder influenciar de uma forma positiva em outras pessoas. Mas hoje eu vivi o outro lado. Hoje eu vivi talvez o lado de vocês, porque eu fui inspirado pelo Gabrielzinho sem nem conhecer ele, só vi ele passando, chorava muito, sabe, com a mãe, e talvez até o fato de ele estar chorando deve ser por causa do frio, né, do centro cirúrgico e tudo mais. Enfim, tá? Mas olha só que problema muito sério que levou ele para lá, e ele tava lá, sabe? Passando por isso, superando isso, porque vai passar de uma forma ou de outra. Talvez um ponto positivo, como eu sempre costumo dizer, né? A gente, não importa a situação, o quão negativa e ruim ela seja, a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo, né? Pelo lado brilhante da situação. Então não há nada tão ruim que não nos deixe um aprendizado. E hoje eu aprendi com o Gabrielzinho, de menos de 1 ano, exatamente por causa disso. Talvez ele nem se lembre disso, né? O ponto positivo é que ele tem menos de 1 ano
e que daqui a alguns anos, quando tudo estiver resolvido, se Deus quiser, ele não vai lembrar disso, né, do que ele passou. Talvez a mãe dele conte e enfim, tá? Ele vai ter a bênção dessa de não lembrar disso. Mas hoje, só de viver e de passar por isso, ele ensinou um cara de 40 anos que estava lá esperando para fazer um procedimento simples, um procedimento, né, não perigoso, não muito... Não, sério sim, tá? É muito sério porque eu preciso... a minha bexiga depende disso, enfim, meus rins dependem disso. Mas olha só que impacto positivo, que impacto maravilhoso que eu tive hoje e pude sentir isso. Falei, poxa, não talvez seja, mas esse é realmente o que as pessoas sentem, talvez quando escutam a minha história e quando sabem aquilo que eu tenho para ensinar, quando aprendem comigo que é possível, pode ser difícil, mas é possível. E hoje eu aprendi com o Gabrielzinho, porque olha só, era difícil. Como é que alguém faz uma cirurgia em uma pessoinha, em uma criança, com menos de 1 ano de idade, talvez alguns meses só, menos de 6 meses talvez, eu não sei. E esse impacto que ele causou em mim, só passando por isso, vivendo isso, enfrentando isso, porque ele não teve opção, ele não teve nem escolha. A mãe dele e os pais dele tomaram essa decisão por ele, ele estava lá, ele ia enfrentar isso e ele ia passar por isso e vai passar por isso, se Deus quiser. E gente, eu vivi a mesma coisa. O meu irmão foi para lá e o meu irmão fez o papel da mãe do Gabrielzinho. Salvou a minha vida porque ele tomou várias decisões por mim e algumas decisões, como a mãe do Gabrielzinho, foram tomadas da mesma forma. Quando ele respirou fundo e falou, e agora? E foi lá e fez, sem opção. Nem ele talvez tenha tido tempo suficiente, talvez não teve tempo suficiente para pensar naquilo. Exatamente como a mãe do Gabrielzinho hoje. E estava lá. Talvez tenha salvo a vida do Gabrielzinho, eu não sei a gravidade, a complexibilidade disso, tá? Mas o ensinamento disso, o que isso me ensinou hoje, foi com certeza o que eu ensino às pessoas. Esse impacto, tá? Não nas proporções, claro, mas esse impacto que causa. Porque eu tava lá, tá? Eu vi o Gabrielzinho como se fosse eu deitado naquela maca, sendo salvo por alguém e passando por uma situação sem opção, porque, né, não tinha outra opção, já estava lá, estava instalado o quadro. E o Gabriel me mostrou que o meu caminho foi daquele jeito também. E talvez, né, se eu pudesse conversar com os pais dele ou com ele mesmo daqui a alguns anos, ele ia ver que o processo é exatamente o mesmo. Às vezes a gente não sabe o quão forte a gente é até a gente não ter outra opção e ter que ser forte de qualquer forma. Desistir nunca é uma opção, nem querendo, e eu posso falar disso porque já cheguei no fundo do poço, já fui infeliz o suficiente para pensar e não querer mais viver. E não ter opção, porque às vezes as pessoas não querem mais viver e se suicidam. Nem essa opção eu tinha. Igual o Gabrielzinho hoje. Não teve nenhuma opção. E eu tinha 33 anos na época do acidente. O Gabrielzinho talvez tenha só alguns meses. E é a mesma situação. Passou por isso. E aí eu olha só. O lado bom da situação, o Gabrielzinho daqui a alguns anos não vai lembrar. Vai passar por isso, vai superar tudo isso, os pais estão sofrendo, mas o Gabrielzinho não vai se lembrar disso. Esse é o lado bom? Poxa, então o lado ruim é que eu tinha 33 anos, os meus pais sofreram igualmente os pais do Gabrielzinho.
Mas eu tinha 33 anos, então quer dizer que eu lembro dessa dor e isso dói muito? Não, olha só, se olhar pelo lado positivo de tudo, como eu costumo dizer, eu costumo falar e alegar, e eu posso te alegar isso, que eu tive essa experiência e o prazer de ter vivido como uma pessoa teoricamente normal, tá andante e autônomo, 100% autônomo, eu diria, por 33 anos. Depois me tornei isso e entendo a minha jornada hoje. E talvez o Gabrielzinho não tenha tido esse tempo de ter uma vida normal para depois passar pelo problema. Mas aconteceu o contrário. Ele saiu do problema, vai superar isso e vai ter uma vida normal e não vai lembrar disso. Mas o que fica, o recado que fica disso tudo e o que eu mais me apaixono por essa história é realmente o impacto. Hoje eu pude sentir o impacto que eu causo nas pessoas. Olha que interessante, é muito louco isso, né? Eu sempre vejo, né, as pessoas me relatam e falam que, né, é muito bom depois que não só me vê, mas depois que me conhecem, conversam comigo e que sabem de como eu emprego tudo isso que eu passei, como eu uso para poder combustível mesmo para as pessoas perceberem que elas conseguem também. Mas eu estou do lado de cá, do lado de quem impressiona. E hoje eu tive do outro lado, do lado do impressionado, de quem é impressionado por alguém. E o Gabrielzinho me impressionou. A mãe do Gabrielzinho, sem nem falar uma palavra, gente. Eu nem sei quem é. Eu só escutei ele chorando. Eu vi ele passando de maca. A mãe dele, toda paramentada para cirurgia, com ele deitado em cima da barriguinha dela, chorando, né, por causa do frio lá do centro cirúrgico, ou por causa do jejum, devia estar com fome, sei lá por que era. Mas só ele passando à minha frente, chorando, e eu escutar um pouquinho da história dele, porque a enfermeira só leu lá no quadro da parede e tal, também não era a enfermeira que ia participar da cirurgia dele, não tinha muitas informações, e não sei também se podia dar muitas informações, tá? Mas as informações que chegaram eram essas. Ele tinha menos de um ano, alguns meses só, e precisava fazer uma cirurgia de correção de alguma coisa lá, que era imprescindível, e tinha que ser naquela hora, não podia esperar mais. Olha só. E o impacto disso foi exatamente o impacto que eu causo em outras pessoas. Só que eu pude sentir pelo outro lado agora. Ao invés de ser o impactador, digamos assim, eu fui o impactado. Eu fui a pessoa que viveu isso. E eu pude sentir isso. Isso me deu muita alegria, porque primeiro em ver o Gabrielzinho passando por isso, e de uma forma muito brilhante. Ninguém tem nada sem querer, ninguém tem nada sem merecer, ninguém tem nada por acaso, tá? Então que ele construa a história dele de superação começando agora, e que a história de vida dele seja cada vez maior, né, por causa disso tudo. Que Deus abençoe muito o Gabrielzinho, rezei muito por ele e por tudo que ainda está por vir na vida dele, que nem começou ainda, olha só, ou que já começou há apenas alguns meses, é ou não é? E eu acho que foi muito bom. Aliás, foi a melhor coisa de hoje. Não só o procedimento do Botox que eu preciso fazer a cada 5 meses, que é muito bom porque me alivia muito e melhora muito a minha vida. Não só fisicamente, mas também mentalmente, de saber que tá tudo protegido, meus rins estão protegidos, bexiga e tudo mais. Mas eu acho que a lição principal hoje, a melhor coisa que pode ter acontecido hoje, foi eu ter trombado com o Gabrielzinho. Foi ele ter passado na minha frente e simplesmente passou. Esse nosso contato foi de apenas alguns segundos. E alguns poucos segundos, alguns, sei lá, 15 segundos. Muito tocante isso, sabe? Muito
fico até emocionado de falar, porque como é que uma pessoa de nenhum ano de idade, de alguns meses de idade, que eu encontrei por 10, 15 segundos, pode ter mudado tanto a minha vida assim, sem falar uma palavra, sem fazer um ato, nada, só de ter estado lá e ter passado por lá. Tem gente que não acredita em anjos, é ou não é? Mas eu tenho certeza que hoje passou por mim um anjo para me dar um recado. Para me dar um recado e para falar que eu tenho mesmo que estar nesse caminho e abrir o microfone, falar tudo o que eu puder e poder ajudar as pessoas da melhor forma que eu puder, que esse é o caminho certo, que eu tô sim no caminho certo e trilhando a minha jornada para que eu possa ajudar outras pessoas com muita fé, com muita integridade, com muito carinho que eu ponho nisso, porque esse impacto é realmente muito construtivo e muito importante. E olha só, quem me ensinou isso foi um carinha que eu encontrei hoje, que deve ter alguns meses de idade e que não falou comigo, só passou por mim por uns 10 ou 15 segundos. E sentir isso, sentir esse impacto, tá do lado de fora agora, não do impactador, mas do impactado, foi fundamental para que eu entendesse que o meu caminho é esse agora e que eu preciso fazer isso, que eu preciso focar nisso. E talvez o Gabriel tenha me ensinado muito, mas foi mais uma chance e mais uma grande oportunidade que Deus me deu de poder saber que eu tenho esse poder, que eu causo isso nas pessoas e que eu posso ajudar as pessoas dessa forma. Se o Gabrielzinho me ajudou em 15 segundos, eu posso ajudar outras pessoas. Eu fico muito feliz. Já tem um tempo que eu faço isso e cada vez mais eu tenho certeza que é esse o meu caminho agora. A semana que vem eu vou fazer uma live com um amigo meu que trabalha aí com espiritualismo e tudo mais, o Cris. E ele me disse uma vez que talvez eu fosse chegar num ponto da minha vida que eu não precisasse mais andar para trilhar o meu caminho e ajudar outras pessoas. E eu acho que isso acontece e se forma mais a cada dia. Porque o Gabrielzinho não conseguia nem se mexer. Estava lá com a mãe dele, deitado. A mãe dele teve que ir para o centro cirúrgico para que ele pudesse ir também. E foi igualzinho aconteceu comigo. O meu irmão dormiu sentado no chão, no pé da maca, na UTI onde eu estava na Indonésia, para não me deixar sozinho. Salvou a minha vida. Tomou as decisões por mim lá. Tomou as decisões que nem ele sabia se dava certo ou não, mas ele foi lá e fez. E fez acontecer. E hoje eu pude sentir, e eu agradeço demais ao Gabrielzinho. Eu nem sei se a gente, provavelmente a gente nunca mais vai se encontrar, né? E talvez as histórias não sejam nem parecidas, mas o impacto que isso causou foi muito igual. Hoje eu pude perceber talvez o que muitos de vocês ou que muitas pessoas percebem quando me conhecem ou quando realmente entendem isso tudo que eu estou demonstrando pela minha deficiência. Mas de impactador, hoje eu fui impactado. Da pessoa que mostra, hoje eu estava do lado de quem viu. E eu senti muito, rezei muito por ele. Acho que mais até, esqueci até de rezar para mim mesmo da cirurgia, estava rezando para ele. E tudo bem, tudo certo. Eu fiquei muito feliz de sentir isso e sentir que, poxa, se ele está passando por isso, está vivendo essa experiência e vai sair dessa, por que eu saí dessa também? Olha só, isso impacta na nossa vida. E hoje eu pude perceber que o meu caminho, o que eu estou trilhando hoje, e mais a fundo com esses projetos todos, e até
essa jornada, né, sobre o segredo da superação que eu estou fazendo no dia 16, no dia 10 ao dia 16, olha só, tá? É o caminho certo, porque se eu consigo falar e se eu consigo mostrar para as pessoas tudo isso, como é, como funciona e que realmente funciona, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Porque hoje eu senti a importância que isso tem, não sabendo que eu faço pessoas mais felizes e se sentirem melhores. Mas hoje eu senti pelo lado de dentro, vendo que o impacto de outra pessoa causa na vida da gente e causou na minha vida. Faz sentido? Conseguiram entender o que eu estou transmitindo, o que eu senti hoje? Na verdade, eu devia levantar o dedão aqui e falar que hoje eu entendi o que muitos de vocês me relatam, me falam. E é diferente. Eu sempre falo isso. Tudo que eu ensino, que eu mostro, não é porque eu escutei, eu estudei, eu vi. Realmente, eu escutei, eu estudei, eu realmente vi, mas não é só por causa disso. É porque eu vivi, porque eu passei por tudo isso. E hoje eu entendo o que muitas pessoas me falam, que me vendo e me escutando e sabendo do que eu estou falando, elas têm uma experiência de transformação, de mudança de vida. Mas até então eu só escutava isso. E hoje eu passei intimamente e verdadeiramente por essa situação de impactado, por um carinha de dias de vida, de meses, poucos meses de vida, que só chorou, não fez nada e passou na minha frente por 15 segundos. Mas foi o suficiente para ver que o nosso problema, seja de qual for, fica muito pequeno. O meu problema ficou muito pequeno naquela hora, porque primeiro por todas as chances e oportunidades que eu tive na vida. Eu tive uma vida e, enfim, se eu morresse naquela hora, eu vivi 33 anos antes do acidente. O Gabrielzinho, se morresse naquela hora, Deus me livre, tá? Mas não teve essa chance. Pelo outro lado, o Gabrielzinho nem vai se lembrar disso, vai passar por isso e vai só se lembrar porque a mãe dele talvez conte pra ele. Eu não, eu vou ter esse problema definitivo pro resto da vida. E é aí que eu tenho que realmente ser forte, ter fé na minha caminhada agora e ensinar as pessoas. E é por isso que eu não me importo de usar tudo isso que eu tenho vivido, tudo isso que eu vivo hoje, o que eu sou hoje, tá? O famoso saco de batatas, que a Valquíria não me escute falando isso, mas não me importo de usar toda essa deficiência, esse excesso de adaptações que eu preciso para poder ajudar, para poder impactar positivamente na vida das pessoas e fazer a diferença. Porque hoje eu senti o que eu causo nas pessoas. Hoje eu vi na pele, eu senti na pele, eu chorei por causa disso, porque eu senti o que provavelmente eu causo na vida das pessoas também, pelos relatos. Hoje eu pude me conectar com cada um de vocês que me ouve de uma forma muito íntima, porque de impactador, hoje, mais uma vez, eu fui o impactado. Muito, muito tocante isso, eu acho que sempre falo que nada é por acaso, e o fato de eu ter sido levado ao hospital hoje não foi pelo Botox só, mas sim para saber da vida do Gabrielzinho. E olha só, esse Botox está marcado desde março e foi cancelado 3 vezes porque, enfim, né, a pandemia, o centro cirúrgico perigoso no hospital, tinha caso de Covid no hospital, cancelaram todas as cirurgias, mas hoje essa cirurgia aconteceu. E essa cirurgia só aconteceu hoje para me levar para o hospital, para eu estar lá quando o Gabrielzinho passou. Por 10 segundos, menos até, talvez.
mas o impacto que ele fez, o impacto que ele causou, vai durar para sempre. Eu vou lembrar desse dia para sempre, mais até do que todas as vezes do Botox. Mas dessa vez eu vou lembrar para sempre. Eu vou guardar no coração, não só na mente, não só na memória, mas eu vou guardar no coração porque o Gabrielzinho me fez sentir demais o poder da superação, o poder do entendimento e o poder de ter que ser forte sem ter escolha para fazer isso. E a gente é realmente forte, a gente só descobre a força que tem quando não tem outra opção, quando tem que ser. É ou não é? E eu falo isso não só pelo pescoço quebrado, eu falo pelo Gabrielzinho, nem sei qual era o problema dele, mas ele estava lá enfrentando isso. Talvez seja um problema, o seu problema, né? Um problema de banco, unha encravada, término de namoro de um adolescente, sei lá. Mas o problema é o seu problema. E isso não é sobre mim, sobre o Gabrielzinho, sobre outras pessoas ao nosso redor. Isso é sobre você. Isso é sempre sobre a gente. Não importa onde eu esteja, não importa quem esteja do meu lado, não importa quem esteja perto de mim. Isso é sobre mim, sempre. E eu quero que você pense dessa forma. Não é sobre o Renato, não é sobre o seu chefe, o seu patrão. Se você for um empresário, não é sobre os seus empregados, não é sobre as pessoas que estão ao seu redor, não é sobre seus pais, não é sobre seus filhos, não é sobre quem esteja do seu lado. É sempre sobre você. Ah? É a teoria da rosa, ponto final. Ah, bota aí, quem conhece? Hashtag teoria da rosa. E, gente, é isso. Sabe, não é o que a gente vê que rege a gente, mas sim o que a gente aprende com isso que nos faz florescer, teoria da rosa, hein? Nos faz florescer para que a gente mude todos os ambientes e todas as pessoas que se encontrarem com a gente. Não há ninguém que passe perto de uma rosa e que não sinta o perfume, não veja a beleza e não se sinta muito bem, não pense em coisas boas, positivas e que não fique alegre perto de uma rosa. Eu nunca vi ninguém olhar ou cheirar uma rosa e fazer uma cara feia ou simplesmente sair de lá de mau humor. Mas eu já vi muita gente esquecer problemas por causa de uma rosa. Essa é a teoria da rosa. De dentro para fora. Mas tá, olha só, a teoria da rosa diz exatamente isso, tá? Que não importa por qual problema você esteja passando. Às vezes a gente tem um problema no trabalho e fala, poxa, eu preciso resolver o problema no trabalho. Ou então a gente tem um problema em casa, eu preciso resolver um problema na minha família. Ou às vezes eu tenho um problema, sei lá onde. A gente não tem que resolver o problema lá, naquele lugar. A gente tem que pensar como se a gente fosse uma rosa. Olha que interessante. A rosa, por mais bela e perfumada que seja, ninguém vai lá todo dia e pinta uma pétala de cada vez ou pinga o perfume na rosa todo dia. Ela é o que é. Ela já é linda daquela forma e ela já é perfumada daquela forma. É de dentro para fora. E não importa onde ela esteja. Se ela estiver num canteiro onde houver milhões de rosas, ela vai fazer aquilo ficar mais bonito ainda. E se ela estiver num canteiro cheio de mato e entulho, mas onde brota uma rosa, ela muda o ambiente lá. Não tem quem passe por lá que não note a rosa e não fique animado em ver a rosa. O que eu quero dizer com isso é que uma rosa, de dentro para fora, que nasceu de um caule seco de espinhos, tem o poder de melhorar tudo ao seu redor. Tem o poder de deixar todas as pessoas ao seu redor maravilhadas, felizes, muito melhores do que estavam antes. Não importa onde esteja. E se você for aprender a ser como uma rosa, você não vai melhorar o seu problema no trabalho ou o seu problema na família. Você vai ser a solução
e vai melhorar todos os ambientes onde você estiver. Essa é a teoria da rosa. Eu ensino as pessoas a serem mais felizes, a serem como a rosa. Sempre mais felizes, não importa onde elas estejam. Faz sentido ou não? Adriana perguntando o que houve com o Gabriel. Olha só, Adriana, eu não sei. E o contato que eu tive com o Gabriel foi de 15 segundos, menos até. Eu não sei, eu não conhecia ele. A única informação que eu tive foi que a enfermeira olhou, tem uma televisão lá com o nome dos pacientes, não era a enfermeira que, né, ia participar da cirurgia dele, e me disse assim, olha, ele chama Gabriel, tá com a mãe porque tem meses, e vai fazer uma cirurgia importante. E calculo que deve ser importante porque ninguém opera uma pessoa de alguns meses sem necessidade, né, se não for realmente urgente. Mas o fato foi que eu rezei muito por ele, para que qualquer que fosse o que tivesse que enfrentar, que fosse bem sucedido, claro. E o ponto fundamental disso foi que ele precisou só chorar por 15 segundos na minha frente para me ensinar uma coisa que não tem preço, não tem valor, não tem como medir tudo o que ele me fez sentir e o que ele me fez ver, o que ele me fez, o impacto, exatamente isso, o impacto que ele causou na minha vida hoje. E eu vou levar isso para o resto da vida. Talvez eu nunca mais o veja. Talvez não, muito provavelmente eu nunca mais o veja. Ou talvez a gente se encontre. Não sei. A gente nunca sabe, não tem um manual do próximo dia, né? Não é assim que acontece. Mas esse impacto foi fundamental. E hoje eu pude sentir na pele, talvez um impacto que eu cause nas pessoas. Porque as pessoas me relatam, poxa, quando eu te vi eu pensava de uma forma, mas quando eu te conheci e te escutei falando, e você falando sobre tudo isso que você ensina, o impacto foi demais. A minha vida mudou. Eu senti tal coisa. Eu aprendi que eu não posso mais reclamar. Ou eu parei de reclamar porque os meus problemas são pequenos. E hoje, olha só, o Gabrielzinho me ensinou isso. Eu passei de impactador para impactado. Porque hoje eu não fiquei sabendo só do relato das pessoas sobre o meu impacto. Hoje eu fui impactado e eu senti tudo isso. Um carinha de meses chorando na minha frente, passando, simplesmente me mostrou que o meu problema é muito pequeno. Que eu não posso ficar reclamando, porque ele estava lá enfrentando tudo aquilo. E eu senti que realmente o impacto foi grande e que a minha vida mudou. Olha só, eu senti o que muitas pessoas me falavam que sentiam. E é diferente a gente saber e a gente sentir, a gente passar. Então hoje me serviu uma lição de vida sem fim. Eu não comentei nem com ninguém sobre isso porque eu fiquei o dia todo pensando nisso, isso não me saiu da cabeça e alguma coisa me trouxe até aqui para eu poder fazer isso. E exatamente hoje eu tenho convidados para todas as lives da noite a semana que vem. Só hoje eu não deixei ninguém por causa dessa cirurgia, né? Eu fui para o hospital de manhã, eu não sabia se eu ia ter condições de estar aqui à noite para falar, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então exatamente hoje eu deixei um dia sem ninguém para eu fazer a live sozinho. E sozinho porque eu já nem sabia, mas porque o Gabriel ia estar comigo hoje de uma forma ou de outra. E o Gabrielzinho hoje fez total diferença na minha vida. E olha só, um carinha de meses de idade que nem sabia falar ainda, que só chorou, que passou na minha frente. Esse foi uma visão, um sentimento muito importante, porque eu pude entender o que as pessoas relatam sobre o impacto que eu causo na vida delas e me fez entrar muito mais a fundo nisso, porque faz realmente toda a diferença, faz realmente toda a mudança. Eu senti isso, então eu tenho mesmo essa noção de que eu estou no caminho certo e que eu tenho que usar. Deus me pôs nesse caminho agora, onde eu estou hoje, nesse exato momento, e tudo o que eu aprendi, tudo o que eu treinei, não só fisicamente,
mas principalmente mentalmente, foi para estar exatamente onde eu estou hoje. E se eu estou onde eu estou hoje, eu tenho um propósito e vou continuar com isso porque é fundamental criar esse impacto. E quem me mostrou isso hoje foi um carinha de alguns meses de vida. Olha só que fantástico. E eu sou grato a Deus por ter me levado para o hospital hoje e ter me mostrado isso, tá? Ter me feito passar por essa experiência que foi fantástica, foi única, demais. A Lari concordando com isso, bacana, Dani. Exatamente, Dani. Deus escolhe as pessoas fortes o suficiente para passarem por situações ruins ou por situações caóticas, aprender com isso e ensinar outras pessoas. E olha só, Deus não escolhe pessoas fortes o suficiente, e não que o cara seja forte fisicamente e grande e tudo mais. O Gabrielzinho foi forte o suficiente e muito mais forte do que eu, porque ele me fez sentir que o meu problema não era nada e que ele estava lá me mostrando e provando que as coisas são como elas têm que ser. A gente tem que aprender com isso, a gente tem que sentir isso e a gente tem que superar cada fase. Exatamente, olha minha mãe falando aí. Exatamente por aí, né? É um toque que muda toda a situação. Sabe, mãe, eu senti isso hoje, sabe? Eu senti na pele, o que as pessoas me relatam. E eu senti o que a gente passou. Eu e você, eu e o Gui primeiro, porque o Gui também teve que tomar decisões que ele só respirou e fez, porque não tinha outra condição, ou ele fazia porque era ele que estava lá e salvou minha vida, sabe? E essas decisões fundamentadas que ele tomou, que foram de sopetão, mas foram embasadas em tudo aquilo que a gente tem de família, tudo aquilo que a gente aprendeu de família, tudo aquilo que vocês ensinaram pra gente. É assim que a gente toma decisões involuntárias na vida, né? Aprendendo e baseado em tudo aquilo que a gente foi treinado para fazer. Tá? E era o que a mãe do Gabrielzinho estava fazendo lá, tomando decisões por ele, porque ele não podia tomar decisões. E aí não importa se ele tinha meses ou se eu tinha 33 anos. Simplesmente alguém teve que tomar essa decisão, que não era eu. Teve que ser mais forte. E a mãe do Gabrielzinho estava lá, como você teve comigo durante 3 meses e meio no hospital, aqui no Brasil, depois que eu cheguei. E hoje eu pude sentir, mãe, essa outra ótica da coisa, né? E não de ser o protagonista, mas de ver isso passando. E aquele carinha chorando por 15 segundos na minha frente me ensinou muito mais do que muita coisa que eu já aprendi até hoje. É um poder divino esse do impacto, do toque. Realmente, foi fundamental hoje. Sou muito grato, muito grato. Bom, a intenção era responder algumas perguntas aí, mas houveram perguntas, alguma coisa? Alguém comentou? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos, alguns mesmo, talvez 5 minutos. Mas a ideia era essa, gente. O recado que eu quero te dar hoje é isso aí mesmo. Vamos aí, ó. Hashtag Gabrielzinho. Hashtag Gabrielzinho falou. Porque foi, viu? Foi demais, foi demais. E eu rezei muito por ele e que a cirurgia dele tenha dado tudo certo, que seja muito abençoado e produtivo e que ele tenha não só em dobro, mas em 1000 vezes todo o bem que ele me causou hoje, né? Tudo aquilo que ele me ensinou, tudo aquilo que ele me fez sentir, tudo aquilo que ele causou em mim hoje. Que Deus possa dar a ele de volta, não 2 vezes, não 10 vezes, mas 1 milhão de vezes tudo isso que ele me ensinou hoje, tudo isso que ele pôde fazer por mim hoje.
Sou muito grato mesmo. A uma pessoinha que nem ele sabe quem ele mesmo é e o que ele fez, olha só. Gente, o recado era esse. Olha só, na semana que vem a gente começa a pegar um pouco mais forte nesse aquecimento para a jornada sobre o segredo da superação, onde eu vou mostrar passo a passo, tá, como é possível superar qualquer problema que seja, e vai funcionar de uma forma muito dinâmica, porque eu estou preparando ainda 5 aulas práticas, mão na massa, onde eu vou mostrar como é possível superar qualquer problema que seja, tá? E vou fazer à noite, às 8 horas da noite, nessa live da noite, uma mentoria ao vivo, tá? Com 5 pessoas inscritas na lista. Para se inscrever, você tem que clicar na bio do meu Instagram, tem um link, você clica lá, se inscreve e eu vou selecionar por lá. Ah, olha só, a Lufiô me mencionou no podcast dela. Legal, vou lá ver, né? Geralmente é no mesmo horário, vou lá assistir, a gente fala bastante. Que bacana. A Lufiô é uma pessoa fantástica, viu, gente? Quem precisar aí de, não só de educação financeira, mas segue ela porque ela fala de finanças, fala de dinheiro, fala de se educar financeiramente, mas antes dessa educação financeira, a gente precisa se superar a cada dia para poder matar um leão por dia, a gente diz por aí, né? Então a gente aprende aí a se superar e ser mais feliz sempre, sempre, sempre. Mesmo tendo alguns dias não tão felizes, tá? Mas a gente sempre vai ser mais feliz se a gente aprender a fortalecer a nossa mente para procurar por soluções ao invés de problemas, desculpas, explicações. Faz sentido ou não? Todo mundo assistindo o podcast da Lu. Bota lá, hashtag Luciana Fio. Escreve Fialx. Cheio de 9 horas, né? Mas é bacana, uma pessoa fantástica, gente. Segue ela lá porque é muito legal. Exatamente, Dani. Felicidade é uma prática diária. Lembra da construção das maiores muralhas? Uma pedra de cada vez, um passo de cada vez. É isso aí, muito legal ver o pessoal por aqui. Gente, olha só. Time's over. Nós estamos no final aqui. Eu tenho mais 1 minuto para falar. Que legal, me conheceu pela Lu. Bacana. E quem não conhece a Lu ainda, vai lá. Vou dar um jeito, vou pôr um link aqui depois dela também. É isso aí. Praticar felicidade. Se superando todos os dias. Faz sentido. Gente, então é isso. Um beijo grande a todos. Bom final de semana. Não esquece, tá? Eu tô preparando, já tá terminado já, a primeira jornada, o segredo da superação. Gente, é como transformar os nossos dias mais felizes sempre, tá? Para que a gente sempre tenha um dia mais feliz que o outro. Faz sentido? É possível? Se é possível, a gente vai lá e faz. Pode não ser fácil, mas é possível. Ah, eu vejo vocês. Divulguem por aí, mandem para as pessoas. Tem um link aqui na bio do meu Instagram. Manda esse link para as pessoas e... Desculpa. E eu vejo vocês lá, tá? De 10 a 16 de agosto. Primeira jornada, o segredo da superação. A gente vai pôr a mão na massa. Eu vou dar 5 aulas práticas sobre como superar todos os problemas e ser mais feliz. E ainda vou fazer 5 mentorias ao vivo com pessoas reais, falando sobre problemas reais e como a gente soluciona isso. Legal, gente? Muito bom ter vocês por aqui, muito bom falar com vocês. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus e eu vejo vocês em breve.